Vamos começar com um dado assim que chama bastante atenção, né? Veio do Censo IBGE de 2010, falava de mais de 4 milhões de brasileiros, se diziam cristãos, mas, sabe, sem aquele vínculo formal com igrejas. E olha, a impressão geral é que esse número, só aumentou de lá para cá. Hoje a nossa conversa vai mergulhar um pouco nisso, tentar entender quem são os desigrejados. Esse termo é interessante, né? Porque não é gente sem fé em Cristo, de jeito nenhum. São pessoas que, escolheram viver a fé, mas fora daquele modelo mais tradicional de igreja, da instituição. Alguns estudos que a gente deu uma olhada, tipo os do Tetzner, do Nerbas, eles falam até em reconfiguração religiosa. Reconfiguração. Isso soa mais complexo do que só, sair da igreja, né? Exato. É uma mudança mesmo na forma de crer, de praticar a fé. Entendi. Então, olhando para essas pesquisas, o que a gente sabe sobre essas pessoas? É um bloco único? Um grupo parecido? Não. Longe disso. É um universo bem diverso, heterogêneo mesmo. As razões para sair, os perfis, tudo varia muito, sabe? E um detalhe curioso, não quer dizer que eles ficam, totalmente soltos, desorganizados. Não. Não. Muitos criam redes próprias, buscam leituras, usam a internet para se conectar, para ter apoio. Não é um vazio, entende? Entendo, faz sentido. E essas fontes que a gente está analisando, elas apontam motivos mais comuns? O que mais aparece como razão para essa decisão de se afastar da igreja como instituição? Olha, um fator que pesa bastante e aparece em várias pesquisas, como a do campus, por exemplo, é a decepção. Decepção com a liderança. Liderança. Em que sentido? Em vários, infelizmente, relatos de abuso, sabe? Abuso de poder, financeiro, às vezes emocional, manipulação também, ou aquela coisa gritante de o discurso ser uma coisa e a prática ser outra, completamente diferente. A incoerência. Nossa, imagina o impacto disso. Isso causa feridas, né? Gera uma desconfiança profunda, às vezes até uma revolta mesmo contra a instituição toda. Fica difícil confiar de novo. Pesado. Mas imagino que não seja só a questão da liderança, ou é? As fontes falam de outras críticas, talvez mais da estrutura em si? Falam sim, exatamente. Tem um outro grupo bem expressivo que questiona o modus operandi, digamos assim, da igreja institucional. O jeito de funcionar. Isso, o foco muito grande em templo físico, sabe? Nas hierarquias que às vezes são muito rígidas, liturgias superformais, dogmas que parecem engessados. Para esse pessoal, tudo isso pode parecer um desvio, um distanciamento daquela simplicidade do cristianismo lá do começo. Uma busca por algo mais, talvez mais autêntico para eles, menos formal. Exato. Uma fé mais livre, talvez mais focada na experiência individual, ou então em grupos pequenos, mais informais. Comunidades menores. E fora esses fatores, digamos, internos da igreja, o nosso contexto social geral ele influencia nisso também, né? Sem dúvida. Os estudos de sociologia mostram isso claramente. A gente vive numa época de individualismo crescente, né? Na pós-modernidade, fala-se muito numa crise de pertencimento, uma dificuldade geral de criar e manter vínculos fortes, duradouros. E isso afeta a relação com tudo, inclusive com a religião. E a cultura do consumo entra aí também, de ver a igreja como um serviço. Entra. Às vezes a pessoa começa a ver a igreja quase como um produto, que tem que satisfazer as necessidades dela. E rápido. Se não entrega o esperado, Aí frustra. E isso tem a ver com o tal trânsito religioso, aquela coisa de ficar pulando de igreja em igreja. tem tudo a ver. Essa busca constante pela igreja perfeita, que me atenda em tudo, pode levar a um ciclo de decepção. A pessoa se frustra aqui, vai para lá, se frustra de novo, e no fim pode acabar desistindo de qualquer igreja, de qualquer instituição. Tem também o que chamam de cultura da indiferença, sabe? Se a instituição não bate 100% com meus valores, meus gostos, eu me afasto. Às vezes até com certa hostilidade. E as fontes, elas também olham para dentro, fazem uma autocrítica das práticas das próprias igrejas que podem estar empurrando as pessoas para fora. Sim, e essa parte é crucial nas análises, eu acho. Aponta-se que algumas igrejas, talvez sem perceber, entram numa lógica meio de mercado. Ficam oferecendo produtos espirituais
E aí, quando a entrega não corresponde à expectativa criada, a frustração é quase certa. Faz sentido. Outro ponto muito criticado é o legalismo. Aquele foco exagerado em regras, em códigos de conduta, que acaba gerando um ambiente pesado, de julgamento, às vezes até de hipocrisia, que não se encaixa perfeitamente. Se sente excluído, julgado. Exatamente. E isso afasta muita gente. E a questão da profundidade. Eu li algo sobre uma crítica à superficialidade, a uma fé infantil, não no sentido bom de criança, mas de imaturidade. E isso, uma falta de profundidade no ensino, na teologia, que não prepara as pessoas para lidar com as dúvidas, com as complexidades da vida, sabe? Isso pode afastar especialmente quem pensa mais, quem questiona, os mais jovens. E junto com aquela piedade popular, aquele ambiente onde parece que ninguém tem problema, ninguém luta, ninguém fracassa, todo mundo perfeito. O clube dos perfeitos, né? Pois é. Quem está passando por dificuldade se sente um ET ali, não se encaixa. Tem pesquisas tipo a do Kimball que mostram isso. Muitos jovens até admiram Jesus, acham ele o máximo, mas têm uma visão bem negativa da igreja institucional. Acham julgadora, desconectada da realidade, uma bolha cristã. Nossa, é um quadro bem complexo mesmo, com muitas camadas. E diante disso tudo, as fontes elas apontam algum caminho, alguma reflexão para as próprias igrejas, para as comunidades. Olha, a sugestão mais forte que aparece é a da autocrítica. As igrejas estabelecidas precisam olhar para si mesmas, sabe? Reconhecer onde estão falhando, o que está afastando as pessoas. E também um chamado para construir pontes, tentar quebrar os estereótipos que existem dos dois lados, né? E reconstruir a confiança. Cultivar um acolhimento que seja genuíno, verdadeiro, inspirado um pouco, como algumas fontes teológicas mencionam, na forma como Jesus lidava com quem estava à margem, com os pecadores. Acolher sem tanto julgamento, talvez. Isso. E claro, do ponto de vista de algumas fontes, reafirmar a importância da comunidade, dos meios da graça, palavras, sacramentos, mas de um jeito que faça sentido hoje, que seja relevante. Então, para a gente amarrar, o que a gente tem é um fenômeno bem complexo, né? Que mistura decepção com liderança, com práticas internas, Exato. críticas ao modelo da instituição em si. Sim. E tudo isso meio que turbinado por tendências da sociedade, como o individualismo, essa lógica de consumo entrando na fé. Perfeito. É o retrato dessas tensões, né? Entre o tradicional e o moderno, o indivíduo e a comunidade. Tudo isso acontecendo no cenário religioso aqui do Brasil. Fica então uma provocação para a gente pensar, né? Se tanta gente que se afasta das igrejas, das estruturas formais, ainda admira Jesus, ainda busca uma espiritualidade, o que será que isso diz sobre o desafio para as comunidades de fé hoje? De viver e comunicar a essência do evangelho de um jeito que converse com as buscas, com as dores das pessoas hoje, talvez um jeito que vá além dos muros da instituição. Fica aí para a gente refletir.